despreze o que vem de graça. Olha, desde criança, a gente é ensinado a procurar o melhor negócio. E faz sentido, né? Afinal, quem é que não gosta de uma boa oferta, de sentir que saiu ganhando, ou melhor ainda, de conseguir algo de graça? Parece a coisa mais lógica do mundo, certo? Mas e se essa busca toda pelo grátis for, na verdade, uma grande armadilha? E se o melhor negócio de verdade for aquele que no primeiro momento parece o mais caro? Pois é, vamos mergulhar um pouco nisso. Tem um provérbio japonês antigo que resume essa ideia de um jeito perfeito. Nada custa mais caro do que aquilo que é dado de graça. É uma frase que vai totalmente contra o senso comum, mas que, acredite, esconde um segredo importantíssimo sobre o poder. Isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto: o preço oculto que se esconde por trás de tudo que é gratuito. Pensa bem, aquilo que é oferecido de graça quase sempre vem com umas amarras invisíveis, um preço psicológico. Sabe, aquele sentimento de obrigação, uma culpa que fica no ar, a nossa própria independência que fica meio comprometida e até aquela pulga atrás da orelha sobre a qualidade daquilo. Quando a gente paga o preço justo por algo, a gente se livra de tudo isso. E talvez não exista um exemplo histórico melhor sobre os perigos do almoço grátis do que a lendária busca por Eldorado. Acompanha só o roteiro desse desastre. Em 1541, Gonçalo Pizarro sai com uma expedição gigantesca atrás de uma cidade feita de ouro. A promessa de riqueza fácil, né? Só que isso vira um pesadelo rapidinho. As chuvas acabam com os suprimentos, eles começam a torturar os nativos para conseguir informação e só são enviados para becos sem saída cada vez mais fundo na selva. Em questão de meses, os uniformes eram farrapos, as armaduras lixo enferrujado e a fome era total. O resultado, em 1542, os poucos sobreviventes voltam parecendo, nas palavras da época, saídos do inferno, depois de andar 3.200 quilômetros em círculos. A busca pelo ouro grátis custou para eles, literalmente, tudo. Claro, a busca pelo Eldorado é um caso bem extremo, mas a mentalidade por trás disso, ela aparece de formas bem mais sutis no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada em 4 perfis financeiros que, sem perceber, acabam minando o próprio poder. O primeiro deles, o peixe voraz. O segundo, o demônio da pechincha. O terceiro, o sádico, financeiramente falando. E por último, mas não menos importante, o doador sem critério. O problema central de cada um desses perfis é a inflexibilidade, a falta de jogo de cintura. O peixe voraz, por exemplo, só enxerga números, não pessoas, e com isso afasta todo mundo. Já o demônio da pechincha perde um tempo e uma paz de espírito enormes por meros centavos. O sádico usa o dinheiro para controlar, para torturar, e o que ele ganha com isso? Ressentimento. E o doador sem critério, ele dá tudo de forma emocional, querendo ser amado, e acaba virando um imã para gente aproveitador. Ok, então se esses são os caminhos que a gente deve evitar, qual é a abordagem certa? A resposta está na forma como as pessoas de poder enxergam o dinheiro. Não como um poço, mas como um rio de poder. A metáfora é muito boa. Dinheiro guardado, parado, é como uma lagoa de água estagnada. Não serve para muita coisa. O poder de verdade vem do dinheiro que flui, que circula, porque é esse movimento que gera mais riqueza e mais influência. Para entender isso na prática, olha só esse contraste aqui. De um lado, a duquesa de Marlborough, que economizava cada centavo e deixou um legado de mesquinhez e relacionamentos destruídos. Do outro, Lorenzo de Medici, que gastou uma fortuna com artistas e por isso ficou conhecido como o Magnífico, o grande patrono do Renascimento. Um acumulou, o outro fez circular. A diferença no legado é brutal. E essa ideia de circulação nos leva a uma tática que é, assim, extremamente poderosa. Usar a generosidade como uma arma. Um escritor do Renascimento, Pietro Aretino, era um mestre nisso. O que ele fazia? Primeiro, ele gastava para criar uma reputação, uma imagem de poder e generosidade. Depois, ele dava presentes incríveis aos poderosos, mas se posicionando como um igual, não como um bajulador. Isso, claro, criava uma dívida de gratidão. E por fim, ele usava essa influência para construir uma rede de contatos e aliados cada vez maior. Genial. E ele não foi o único, não. Outros mestres do poder fizeram o mesmo. O barão Rothschild, por exemplo, dava festas espetaculares para literalmente comprar sua aceitação na alta sociedade. E o rei Luís XIV usava presentes inesperados para desarmar nobres que estavam pensando em se rebelar. A generosidade, quando usada de forma estratégica, é um abridor de portas. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma regra final,
que é talvez a mais importante de todas. Pague sempre o preço integral. Essa frase de um mestre de chá japonês, ela é perfeita. Ele estava dando uma bronca no assistente dele por ter pechinchado, explicando que pagar 95 em vez de 100 por algo que vale 100 passa uma impressão ruim de alguém pequeno. A lição aqui é clara. A sua reputação, a sua honra, o respeito que você impõe, isso vale muito mais do que qualquer desconto. E o inverso dessa lei? Bom, aí é que está o segredo de todo vigarista. A isca é sempre a mesma. A promessa de conseguir algo por nada. É um ataque direto à ganância que todo mundo tem um pouquinho. Como disse um golpista famoso uma vez, o desejo por um almoço grátis já custou fortunas a muita gente. Então, no final das contas, depois de tudo isso, quantas coisas na vida são realmente de graça? Sem nenhum custo escondido, nenhuma obrigação, nenhuma corda amarrada? A resposta, na prática, é zero. E isso deixa a gente com uma pergunta final para realmente refletir. Da próxima vez que algo for oferecido de graça, qual é o verdadeiro preço que se está concordando em pagar? Seja em gratidão, em independência ou em qualidade. É bom lembrar, o preço sempre existe.